grande amigo não deixa o outro passar. Fome e sede, ele tem tudo pra ajudar. Um grande amigo não deixa o outro sofrer. Com um problema, ele podendo resolver. Um grande amigo dá a vida pelo outro, sem calcular o valor que ele possui. Existe amigo assim, que faz tudo e sem fim. O verdadeiro amigo é Jesus. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênção a todos que a ele vem. Dá vitória e nos livra do perigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Um grande amigo não deixa o outro gemer. Com uma dor, ele podendo resolver. Um grande amigo não falha nas promessas. Quando o outro precisa às pressas. Um grande amigo pelo outro tem amor. Derrama o sangue se necessário for. Existe amigo assim, que faz tudo e sem fim. O amigo é Jesus, meu Salvador. Jesus não nega um favor para ninguém. Ele dá bênçãos a todos que a ele vem. Verdadeiro amigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Boa noite com Jesus. Todas as vezes que nós saudamos boa noite com Jesus, bom dia com Jesus, tem que lembrar do irmão Larose, né? É a saudação dele. Vamos ficar de pé. Aí vamos ler aí em Êxodo 21 até o verso 6, somente. Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor,
e ela sairá só com seu corpo. Digo ele, né? Sairá só com seu corpo. Deixará toda a família lá. Porque a mulher não era dele quando ele foi comprado. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, que é a ombreira, né? E seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Te damos graças, ó Pai, mais uma vez, depois desses assuntos tão bons tratados aqui, esses louvores, restauração pelos enfermos, pedidos, problemas, mais louvores, e agora temos essa escritura sobre a qual nós vamos comentar, esperando exclusivamente do Senhor aquilo que realmente cada um necessita. Sabemos que enquanto estamos num culto, tudo pode acontecer em favor das pessoas, se é que elas estão reverentemente adorando ao Senhor, estão de uma maneira solene na tua presença. Ora, os pecados são perdoados, as mágoas desaparecem, a tristeza foge, ela salta de alegria, e vem saúde, enfermidades são curadas, o desempregado vai ser empregado, como acabamos de ouvir. O consolo vem ao coração, a dúvida desaparece. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que a tua graça e o teu amor superabunde em nossos corações nesta reunião, a ponto do nosso cálice transbordar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois é, esse programa que acabamos de ouvir, do rádio, eu não sabia que essa fita ia ser rodada. É uma fita antiga, não é? E quase que ele me põe em aperto, porque por pouco pregava quase tudo que eu já tinha anotado aqui para hoje. Mas o assunto envolve a trombeta. Foi o que ouvimos no rádio também. Agora, nós vimos aqui uma expressão de Deus, logo no primeiro versículo do capítulo 21, em apreço. Nós vimos o Senhor dizendo, o versículo 2, se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo ano, ou ao sétimo, sairá forro, será liberto de graça. Então essa palavra graça sempre soou muito bem. Ela soa muito bem quando, na verdade, ela não vem de fontes espúrias, favorecendo conveniências e, ao mesmo tempo, comprometendo o favorecido. Porque você sabe que muita coisa de graça te compromete, dependendo da fonte que está vindo aquilo. Uma fonte mal intencionada, uma fonte política. Nós vimos hoje de manhã o profeta afirmando
fazendo aquela declaração sobre Martinho Lutero, no resumo das eras, que foi justamente aí onde Lutero falhou. Mas ele tinha que falhar, porque ele não era um restaurador, ele era um reformador. Ele estava trazendo apenas o broto. E quando o Estado ofereceu coisa de graça, ajuda, sustento, então a igreja caiu. Sempre foi assim. Agora é certo que, por outro lado, Deus ama dar também. Você sabe que a pessoa que conquista, ela fica obrigada para com aquilo que ela conquistou. E Deus é, sem dúvida alguma, um conquistador. Ele é tão conquistador que ele desceu em carne, se fez carne, manifestando assim o mistério da piedade. Deus em carne. Jesus Cristo foi uma teofania de Deus. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso o próprio Senhor Jesus afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não tendes visto ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo foi uma teofania, isto é, uma aparição. Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. Agora, tudo isso operando a graça, a conquista, dando sua própria vida, o seu amor sincero, puro, verdadeiro, indo até a cruz, sujeitando morte, humilhação e morte de cruz. Agora, isso faz de Jesus Cristo não o nosso ídolo preferido. Não. Faz de Jesus Cristo o nosso Deus. Somente os idólatras têm para si ídolos. Ídolo do futebol, ídolo da música, ídolo do sexo, e assim por diante, ídolo até da religião. Mas aqueles a quem Jesus Cristo conquista, não o tem como ídolo, mas tem como Senhor, como Deus. E ele fica obrigado, logicamente, para com aqueles a quem ele conquistou. Desde que você fica obrigado para com aquilo ou para com aquele a quem você conquista, Deus se sujeitou a esta própria lei dele. Ele ficou obrigado para com aqueles que ele conquistou. Então ele tem que cuidar deles, porque ele tem cuidado de vós. Veja a expressão de Pedro: porque ele tem cuidado de vós. Ele vela por ela, pela igreja. Por isso, onde ela vai, ela está com ele, ou ele está com ela. Lá dentro da fornalha ardente, quando ela foi lançada lá, então o rei chegou e olhou, viu o quarto homem lá dentro. Esse quarto homem era ele. Ele disse: vejo um semelhante ao Deus, né? O Deus Altíssimo, não é assim? É o Filho
o filho dos deuses, né? A expressão dele, ele era pagão, ele cria em ídolos, em deuses, como muita gente ainda crê em deuses, 3 deuses são deuses, mas o cristão só crê num Deus, amém? Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, que é o Rei da Glória, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro maravilhoso, o Consolador. Agora, você naturalmente se sente conquistado por alguém. Quando isso acontece, você percebe no seu âmago que você foi conquistado, conquistada. Você sabe perfeitamente. E sente nos seus pensamentos, em todos os fatores que formam as emoções que inspiram, por todos os ângulos, mesmo havendo disparidade no caso, todos os fatores são conquistados, e você percebe que você foi conquistado, conquistada. A pessoa conquistou a sua simpatia. Diz: olha, ela é tão dócil, ela é tão amável, tão tratável, que ela conquista a amizade, ela conquista a simpatia de todos. Ele é tão educado, ele é tão prestativo, ele é tão serviçal, que ele conquista. Isso não falando na parte mais particular, mais íntima do amor para o casamento e assim por diante. Mas nós vamos ver aqui que esse servo, ele não era conquistado, ele era comprado. Ele era comprado, porque aí tem mais outro sentido sobre esse da conquista, que é pagar o preço. Comprar significa pagar o preço exigido. Então aquele senhor, para ser senhor, ele tinha que ter poder aquisitivo, e ele só podia ser senhor se ele tivesse servos, porque só é senhor aquele que tem servo. Não é esse tratamento pessoal que nós temos aqui no português, na língua portuguesa, senhor, senhora. Não. A questão de ser senhor era ter servos. Ser senhora significava que ela tinha servas. E para ser senhor, então tinha que conquistar através do preço, pagando preço, ter o poder aquisitivo para comprar, pagar. Então ele se tornava servo daquele senhor. Mas o Senhor colocou em ordem, estabeleceu através de sua lei, que 6 anos apenas aquele servo serviria aquele senhor. Então já estava estabelecido por lei, na lei de Moisés, assim chamado, que aquele servo iria servir somente por 6 anos. No 7º ano ele seria liberto, sairia fogo, isso de graça, ele não teria que pagar. Por quê? Ele já havia pagado durante os 6 anos com o seu serviço, servindo aquele senhor. Ora, irmãos, nós vimos isto aí por 2 lados, dois ângulos, tem 2 lados isso aqui. O mundo, Satanás tem se tornado senhor de
quase toda a humanidade. Paulo chegou a dizer que ele é o Deus, com letra minúscula, o Deus desse século, e que chega a cegar o entendimento das pessoas. E o entendimento, uma vez cegados, as pessoas não percebem que estão trabalhando para o diabo. Elas não percebem, porque os seus entendimentos estão cegados. Quem gostaria de trabalhar para o diabo? Ninguém. Pensa-se logo, ao fabricar cigarros e vender cigarros, estaria trabalhando para quem? Contribuindo com a obra de quem? Do destruidor. Ao fabricar cachaça e dizer que aquilo é uma boa ideia, que boa ideia o quê? É boa ideia beber cachaça e ir para a sarjeta? Acabar com o fígado? Acabar com o físico? Isso é boa ideia? Propagandas caríssimas. Ora, estão a serviço, sem dúvida alguma, de Satanás. Jesus chegou a dizer que eles eram servos, e aquilo foi o maior insulto para eles. E Jesus disse: daquele por quem você é vencido, você se torna servo. E um homem tão arrogante, tão presunçoso, um alto comando das Forças Armadas, sendo um presidente da República, falando numa rede de rádio e televisão, acendendo um cigarro com o outro. Servo. Vencido por um cigarro. Vencido por uma garrafa. Vencido por uma mulher. Vencida por um homem. Vencida por uma moda. E aí você vai enumerando: vencido por. Mas chegou o dia que você foi vencido por Jesus Cristo. Aleluia! Porque Ele também batalha. Quando se fala de sua palavra, tem que se dizer, tem que se expressar que ela é uma espada de dois gumes, através da qual Ele batalha, Ele arma os seus soldados. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, com o capacete da salvação, a couraça divina, calça os pés e dá-lhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu disse: a primeira coisa que Deus tinha para dar para um homem, melhor, se Deus tivesse uma coisa melhor, Ele teria dado, mas a coisa melhor que Ele tinha, que Ele tem, é sua palavra. Agora, se você tem a palavra de um homem no qual você pode confiar, você vai descansar, você vai dormir tranquila, não é isso? E se você tem a palavra de um Deus que não falha? Ele disse, o profeta mostra isto. E em segundo lugar, ele disse: a melhor coisa que Deus pode dar para um homem é uma esposa, depois de sua palavra. Nós estamos realmente vivendo, desde a queda no Éden, batalha sobre batalha,
E por fim, teremos as duas últimas batalhas. Gog e Magog e do Armagedon. Agora eu pergunto, no final de toda a história, de todo esse complexo, que para os homens durou milênios, mas para Deus não passa de 6, 7 dias. No final de tudo isto, você vai sair servo, cativo, você vai sair dessa guerra, dessa batalha, para onde? Vai sair como filho, como soldado, como vencedor? Nós sabemos que servos são os judeus, filhos são os gentios, mas somos filhos que servem, porque a adoção só vinha para o filho legítimo da casa, que servisse com responsabilidade ao pai, que assumisse responsabilidade pelo nome do pai. Agora, exatamente na adolescência, exatamente na adolescência, como nós temos o exemplo de muitos aqui que hoje são pais de família, que desde novinhos assumiram responsabilidade. Na adolescência eles se tornaram homens. Então é quando eles, os tais, que serviam com responsabilidade, recebiam a adoção. Eram vestidos de branco, e desde então podiam falar no lugar do pai. Só eles podiam clamar: Abba, Pai. Só esse tipo de filho é que podia usar o termo Abba, quer dizer, pai, pai. Significa: você é meu filho 2 vezes, e o Senhor é meu pai 2 vezes. Significa o quê? Como se você perdesse uma coisa e recuperasse aquilo. Como aquele menino que tinha aquele barquinho todo encastoado de ouro, e ele foi brincando na água, era uma relíquia de alto preço, estimativo e mesmo de valor. E de repente o barco lhe escapou e foi de água abaixo, foi embora, sumiu, desapareceu. Passaram uns tempos, viajando, visitando uma cidade, lá com seu pai, ele vê o barquinho lá na vitrine, para venda, tantos $1000. Ali está o meu barquinho, esse barquinho é meu. Não, esse barquinho nunca foi seu, ele não é seu. Isso aqui está para vender, isso aqui eu comprei, isso aqui é da loja, isso aqui é para vender. Se você quiser, você tem que comprar. E o pai, movido pela emoção do filho, pegou e pagou o barquinho, comprou o barquinho. Então ele abraçou com o barquinho e disse: barquinho, agora você é meu 2 vezes, porque o meu pai me deu ele a primeira vez, e agora meu pai comprou ele, pagou ele de novo. Você é meu 2 vezes. Há coisas que chegam ao ponto de ser da gente 2 vezes, 3 vezes. Carro, objetos, que uma vez dado perdidos, poderiam estar perdidos. Como o irmão Joaquim me disse: olha, esse carro é seu 3 vezes. Primeiro, porque você comprou. Segundo, porque você não vendeu no domingo por dólar falso. Terceiro, porque na hora de trocá-lo numa chácara, descobriu que estão fazendo um conjunto habitacional lá pertinho da chácara. Falou: esse carro agora é seu 3 vezes. Agora, quantas vezes você será de Jesus? Primeiro, porque Ele te fez.
Primeiro porque Ele te gerou. Ora, eu creio que Jesus um dia vai te abraçar, gostoso, e vai dizer: primeiro foi meu Pai quem te fez. Segundo, eu comprei e paguei. Você é minha, você é meu, 2 vezes. Você não tem direito de andar nas mãos de quem quer que seja por aí, dos credos, dos dogmas, das religiões misturadas com paganismo, com feitiçaria, com idolatria. Você não tem porquê ser escrava da vaidade, escrava do vício, escravo do pecado. A trombeta soou. Uma trombeta sempre chamou a Israel para alguma coisa. Ela não tocava à toa. Ela sempre significava um acontecimento. As igrejas que badalam sinos, e aqueles que conhecem o badalar dos sinos, sabem, é missa, é morte, sepultamento, né? Alguém aqui já badalou sino? Ali, tem um que já badalou. Mas eu creio que muitos aqui sabem, o irmão Geraldinho deve saber. Conhecer. Mas tem uma coisa. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz e a conhecem. Ela tem um som certo, não incerto. O que é isto? Por que desse zunido, dessa corneta, dessa trombeta? Não. Todos sabem. Olha, veja como Deus nos amou de tal maneira, porque nós temos o texto áureo da Bíblia, que é citado em todas as igrejas que são sustentadas pela Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, veja só, quando Martim Lutero levantou, depois das eras negras assim chamadas, com o broto daquela semente que havia sido sepultada, enterrada durante as tais eras negras, o que significava aquilo? Era a mesma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que levantou Martim Lutero com uma trombeta. São 7 anjos do Apocalipse, 7 trombetas, e cada um deles, daqueles mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, trouxe uma trombeta, uma mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que levantou Martim Lutero com a mensagem da justificação pela fé, e todo aquele que nela crê não perece, mas tem a vida eterna. Isso no seu dia. Mas logo aquilo organizou, Martim Lutero passou, e a lavoura tinha que crescer. De repente vem um outro eco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu João Wesley com a mensagem da santificação, e todo aquele que nela crê não perece, mas tem a vida eterna. E aquilo passou, novamente se organizou, metodistas, wesleyanos, e nada mais que isso. De repente, vem a voz pentecostal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que levantou
o movimento pentecostal e moveu toda a humanidade, todo mundo com os dons espirituais, para que todo aquele que neles crescem ali na era certa, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Isso passou, mas agora nós estamos com o texto áureo da Bíblia dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu William Marion Branham com a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, tocando a sua trombeta. Mas o que acontece? O que acontece é isto: então seu senhor, veja, mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, eu amo a minha denominação, eu amo a minha igreja, eu amo a minha sociedade, eu amo meu clube, eu amo meu cigarro, eu amo a minha cachaça, eu amo meu credo, meu dogma, e amo também a minha mulher e meus filhos. Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, tudo por causa dele, não é digno dele. Então eu amo tudo isso. Eu não quero sair forro, eu não quero essa liberdade, eu não quero esta mensagem, eu não quero esta oportunidade. Então seu senhor levará os juízes, fará chegar à porta e ao postígulo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre, para sempre, para sempre. Ora, quantas pessoas ouvem a mensagem, a trombeta da hora, e querem continuar lá. Resultado, suas orelhas são furadas e elas permanecem lá. Agora, por outro lado, pode soar o que for por aí, que nós não queremos sair desse Senhor também, né? Então, por outro lado, a nossa orelha também é furada, e nós não temos como sair desse reino, nós não temos como sair desse Senhor. Você não tem como sair da mensagem. Alguém diz: bom, fulano saiu da mensagem. Não, ele nunca esteve então. Ele nunca esteve, porque se ele esteve na mensagem, a mensagem esteve nele, ele nunca saiu. Ele pode dar uma volta por lá como filho pródigo, mas a mensagem não sai dele. Ele não tem como sair da mensagem. Se eles não podem desativar a bomba atômica, não tem como. Não existe um meio sequer de desativar a bomba atômica. Eles podem chorar, podem se arrepender, os inimigos podem se abraçar, chorando, comendo junto, bebendo junto, mas não tem jeito de desativar a bomba atômica. Não tem como desativar o poder de Deus. Não tem como desativar, anular. Jesus disse: aquele a quem Deus une, o homem não separa. Jesus disse: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Não tem como desativar a eleição, não tem como desativar a predestinação, não tem como. Aqui na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafos 69 e 70, o irmão Branham disse: e recordem
Deus nunca enviou nenhuma mensagem em dia algum, a não ser que ele a vindicasse com o sobrenatural. Sempre foi assim. Foi sempre uma trombeta. Jesus, ele mesmo disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creais em mim. Mas se eu as faço, creais nelas, e não podeis crer em mim. E quando virdes isto claramente feito, e feito manifesto, ele diz: agora o tempo virá em que ela rejeitará isso, ela, a igreja mundana. Então sua orelha será furada como uma sovela. Então ela nunca ouvirá esta mensagem. Ela nunca atentará para esta mensagem. A solução do Brasil está aqui. A solução do Brasil está comigo. A solução do Brasil está com estes homens. A solução do Brasil está com este povo. A solução da terra está com este povo. Da mensagem. Está com a mensagem. A terra ainda não explodiu. A terra ainda não foi destruída. Por causa desse povo. Quando esse povo sair da terra, a terra vai pegar fogo. Se apenas um justo, que nem apontava sequer para a noiva, Deus não pôs fogo em Sodoma e Gomorra, enquanto Ló não foi tirado de lá. Se isso pode ser aplicado, nós repetimos: Deus não pode atear fogo nessa terra, enquanto essa igreja estiver aqui. Enquanto você estiver aqui. Eu dizia para uma pessoa hoje, para uma senhorinha. Senhorinha quer dizer uma senhora nova, recém-casada. Olha, o ciúme é uma demonstração de autodesconfiança. Parece que a pessoa não tem o título da propriedade. Significa que a pessoa por quem ela ciúma, de uma maneira, vamos dizer, desnorteada, e aquela maneira que a Bíblia não aceita, condena. Então ela está dizendo: eu não tenho aquele homem, eu não tenho aquela mulher. Porque que casamento é esse que a mulher tem que ficar tensa? E cerca de cá, e cerca de lá, e cerca de cá, e cerca de lá. Se ele é um novilho selvagem, por quê? Por que se casar? Por que se casar com um novilho selvagem, sendo uma ovelha? Um homem que tem que estar de binóculo, cercando a mulher daqui e dali. Que casamento desgraçado, que homem infeliz. Porque o casamento é para formar lar, família. E lar é onde você é senhor, onde você é senhora. Hoje ninguém é senhor nem senhora, mas em lugar nenhum. Porque nem os filhos não falam mais senhora, é você. Com a mãe, com o pai. Mas os filhos têm que saber que o pai é o senhor da casa. A mãe é a senhora, ele é o rei, ela é a rainha do lar. Agora, se esta gente não pode ter confiança e por qualquer coisa está dando ataque de histerismo e coisa assim, que felicidade é essa? Que casamento é esse? Que desgraça é essa? Isso
Em muitos casos também, é um sinal evidente de que não há honestidade naquele coração. Porque a Bíblia diz: se você teme, aquilo está em você. Sabe-se lá fora, não aqui dentro. Como aquele rapaz lá de Chicago, que foi lá para o oeste, lá na fazenda, e ele queria encontrar lá uma esposa. E quando ele viu lá, ele viu a mesma coisa da cidade. Ele estava acostumado com isso. E normalmente as mulheres da sociedade que traem seus maridos, elas são as verdadeiras ciumentas. Dão escândalo. E com ciúme sem sentido. Por quê? Porque o que ela vê lá nos clubes, na sociedade, elas sabem o que são as mulheres, elas sabem o que são os homens, elas sabem que seu marido vai fazer aquilo que ela faz, ele sabe que sua mulher vai fazer aquilo que ele faz, e só ele que tem direito de fazer, ela não tem. Só ela que tem direito de fazer, ele não tem, só ela. Agora, se você tem um lugar que deve ser de repouso, é na sua casa. Ninguém precisaria de clínica de repouso se os lares não fossem apenas casas, mas fossem lares, porque lar é uma coisa e casa é outra. Lar pode ser mansão caríssima, digo, casa pode ser mansão caríssima e não ser lar. E no entanto, um rancho pode ser um lar. Por isso que Salomão disse: é melhor um pouquinho de cebola com salsa, aquele molhinho verde, numa casinha simples, com a mulher de paz, do que uma mansão rica, mesa farta, com a mulher rixosa. Ora, você tem que entender que se houvesse lares, não haveriam clínicas. Porque o lar seria o lugar da terapia, do descanso daquele que trabalhou o dia inteiro. Seria o descanso. O choro da criança não leva ninguém para a clínica. Não. O gemido de quem está doente num lar não leva ninguém para a clínica. Mas a incompreensão, a ingratidão, a infidelidade, as decepções do lar é que levam o homem para o infarto cardíaco, para o derrame. Em primeiro plano, é que leva as mulheres para a clínica, estarem com as bolsas cheias de psicotrópicos. É lá assim. Mas por quê? Porque não há respeito mútuo. Ele se torna um alvo de cobranças. Você casou comigo, você é pai deles, então você é obrigado. E cobrança, cobrança sobre cobrança. E não tem um homem mais oprimido do que aquele que carrega, está sob cobrança. Cobrança diária. Eu já citei isso aqui. Houve um tempo que em Goiânia havia agências de cobradores, idealizaram isso como sucesso. Então você estava devendo, o credor levava a sua conta para aquela agência e ela tinha cobradores assim, de capuz vermelho, capa vermelha, e aquele cobrador ficava na sua porta o dia inteiro, todo mundo passando ali. Sabia que era cobrança, cobrador. Então elas estão de capa vermelha, de capuz vermelho,
cobrando dele. Por outro lado, ele é um cobrador dela. Dessa forma, e os filhos cobrando dia e noite. Até quando vamos servir esse tipo de escravidão? Há um tempo de libertação total. Tem que chegar a hora de acabar tudo. Tem que chegar a hora de ser livre. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o Filho do Homem veio exatamente para isso, enquanto o diabo vem para matar, destruir, prender, algemar. Ele veio para trazer liberdade, não libertinagem. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. Liberdade no espírito. Tem o dia e a hora que chega aquela grande frase: é agora ou nunca. A trombeta soou, a mensagem soou, ela está soando, e chega o momento de você dizer: é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ou entrego agora, eu me rendo agora, eu reconheço que não há meio para mim. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou novinho, eu sou novinha, mas quantos novinhos, quantos Daniel já existiram no mundo, gente? Você chega na hora, menina, que você é agora ou nunca. Ou você sai daquilo, ou você fica amarrada. O homem também tem isso. Ou você volta o pé atrás, tira daquele laço, ou então você ficará laçado. Tira o pé disso. Você não conhece a experiência do cego Bartimeu? Ora, sim. Ele mendigava há quanto tempo? Cego, completamente cego. E ele ia passando, Jesus ia passando com a sua comitiva por ali. Agora, era a trombeta soando para ele. Pense um pouquinho nisso. Me ajude a pregar por você. Me ajude também. Medite. Coloque a sua mente e o seu coração em exercício também. Compartilhe da mensagem. Tome parte dela. Vá comigo para junto daquele cego. Sabe-se com certeza absoluta que aquela era a única oportunidade, a última e a única que aquele cego ia ter. Então, tantas vozes ao contrário. Para de gritar, você está incomodando. Ele gritava: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque essa é a última oportunidade que eu tenho. O Senhor não vai passar por aqui mais. O Senhor vai morrer lá na cruz. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Essa é a última oportunidade. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E aquilo moveu a Jesus. Um clamor.
de oração com o coração, com a alma, com o desespero, move o Senhor Jesus Cristo. A oração muda as coisas. Ciúmes não mudam nada, só agravam as coisas. Ódio não resolve nada. Contenda não resolve nada. Descaridade só faz complicar. Violência só faz complicar. Mas a oração muda. A oração muda. A oração abre mar. A oração transforma a água amargosa em água doce. A oração muda as coisas. A oração muda. Resultado, Jesus voltou para ele. E ele enxergou na hora. Nós teríamos tantos outros exemplos sobre isso. Tudo, você entende que a trombeta soando, ecoando uma mensagem que diz assim: é agora ou nunca. Aquela mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos, ela entendeu isso. Ela entendeu que aquela era a sua última oportunidade. E ela clamou em espírito e foi indo, usando do restinho da força que tinha. Para ela não interessava se ela estava pálida, amarela, acabada, feia, fosse o que fosse. E o quanto de problema que tinha na sua frente. Quando a pessoa quer se aproximar de Deus, é tanta miséria, tanto tropeço que aparece na frente, tantos obstáculos. Mas ninguém pode ser coroado sem enfrentar obstáculos. Ela chegou lá, ela atingiu seu alvo, ela alcançou seu objetivo, ela tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada instantaneamente. E aquela era a sua última oportunidade, era a trombeta tocando. Aquele ladrão lá na cruz, era ou não era a sua última oportunidade de dali, como ladrão, ir para o paraíso sem passar por suposto purgatório, por suposta reencarnação? Era a última oportunidade que ele tinha. A trombeta estava soando para ele, trombeta da liberdade, o eco da liberdade ressoa dentro do coração do homem. Agora você examina um pouquinho de lá, porque tem esse homem aí gritando dessa forma. Por quê e para quê? Qual é o interesse dele? Fechemos nossos olhos. Me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. Você vê que o nosso coração vira um só, numa hora desta. Os nossos corações se tornam em um só. E nós estamos unânimes. E nós amamos as criancinhas. E nós desejamos todo o bem para essas criancinhas inocentes. E nós intercedemos por toda essa mocidade.
pelos adolescentes. E nós intercedemos por estes pais como este que está chorando aqui na frente. E nós intercedemos formando uma só fé, porque estamos também num só Senhor, num só batismo. Oh, se isso unir, se isso virar um complexo de amor, não há doença, não há enfermidade, não há verme, não há germe, não há bactéria nenhuma que possa suportar uma atmosfera desta. Como o Espírito Santo não suporta a atmosfera de contenda, de gritaria, o diabo também não suporta a atmosfera de poder, do toque da trombeta de Deus. Satanás, você está repreendido por essa atmosfera de fé que há em cada coração aqui. Você tem que deixar os filhos e as filhas de Deus em paz. Você tem que deixá-los. Jesus já afirmou: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou, a minha paz vos dou, e não é como o mundo dá. Crê somente, crê somente, crê somente. Não temas, crê somente. Tudo é possível somente crer. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes, vem dos céus, não vem de mim, não vem do homem, vem de Deus para você, não depende de mim, dos meus méritos. O profeta chegou a dizer: as minhas mãos são sujas, mas as mãos de Jesus são limpas, são puras, são limpas. Aleluias, glória a Deus. Está expulsado, irmão. Está mais do que expulsado. Está mais do que expulsado. Você não está comigo nessa hora? Então você acompanha o Espírito. Está expulsado em nome de Jesus Cristo. Toda estafa, toda obra maligna, todo trauma sentimental, tudo está expulso no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda razão, todo ódio guardado, que só faz impedir a vida, é agora ou nunca. Tira a raiz de amargura do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Aleluias. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus, somente Deus, cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo do meu ser. Sim, Deus, somente Deus, Deus, somente Deus pode alegrar
momentos difíceis eu passar, com sua mão me ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Deus, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor em gratidão a Deus. Quero agradecer por tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o seu amor por mim. Confio sempre em ti. Me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor em gratidão a Deus. Ó grande Deus, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então